Mas o arrependimento, ele não te liberta. Por quê? Porque ele te coloca num movimento de autopunição. Então, os erros do passado, nós temos que ter auto-perdão. E o auto-perdão, ele nasce a partir da compreensão objetiva de que o processo humano, ele se dá no movimento transformador. Olá! Esse é o Cantinho do Ari. Nós estamos aqui hoje para gravar um vídeo sobre um tema muito recorrente na vida humana, que são os erros do passado. Quem nunca errou? Eu lembro de uma fala de Jesus: atire a primeira pedra, né, aquele que nunca errou. Então, assim, nesse sentido, a ideia dos erros do passado é trazer à luz da compreensão uma nova percepção sobre si mesmo. Então, eu quero separar o passado, o que eu pensava de mim no passado, naquele ato do erro, e o presente, e o que eu penso de mim sobre aquele tempo em que eu vivi aquilo. Normalmente, eu olho para aquilo que eu fiz e fico preso naquilo com a ideia de que por que eu não fiz assim, por que eu não fiz assado, e a gente chama isso de arrependimento. Mas o arrependimento, ele não te liberta. Por quê? Porque ele te coloca num movimento de autopunição. Então, os erros do passado, nós temos que ter auto-perdão. E o auto-perdão, ele nasce a partir da compreensão objetiva de que o processo humano, ele se dá no movimento transformador. E esse movimento transformador, ele faz com que aquela pessoa do passado, ela já não está mais aqui no presente, senão o efeito do que ela desabrochou para me ser esse novo ser humano que eu sou hoje. Então é preciso que eu me liberte do passado para que eu consiga prosseguir a partir dos erros do passado, ser uma pessoa mais resiliente, mais forte e não ficar preso na memória do passado sob o pretexto de não cometer novos erros. Porque toda a evolução humana se deu através do mecanismo do acerto e erro. Então, se você não arriscar na vida de forma bem coordenada, bem planejada, você não vai progredir, não vai evoluir. E evolução não se dá simplesmente por uma questão material, política ou econômica ou social. A evolução se dá através de um processo de autotransformação e de autoaceitação. Então, os erros do passado, eles também fazem parte da base da minha resiliência atual. E o auto-perdão é o canal através do qual eu vou me resgatar. Então, eu quero falar um pouco sobre a questão do perdão e do auto-perdão na sua autoaceitação. Honestamente, eu não conheço um ser humano que vai viver aplaudindo os seus erros. Mas há também uma questão limitadora de que a questão de se sentir ou não aceito pós-erro, pelo meio que a gente vive. Por isso existem os mecanismos da lei. Então a lei, o que ela procura fazer? Corrigir o indivíduo, engajando ele, hipoteticamente, num processo de reinclusão na aceitação do meio, na sociabilidade dele. Mas tem coisas que são de fora o íntimo. Então as leis jurídicas, criminais, elas não alcançam esse quesito. Então, o auto-perdão, ele é um movimento que ele te coloca numa posição em que você fica em paz. Mas o auto-perdão não é uma magia, não é uma coisa fantástica, espetacular. O auto-perdão é olhar para si, com o olhar que você tem hoje de você, voltar lá no passado, com o olhar que você tinha lá, olhar para aquele movimento daquele ato, com aquele olhar que você tinha lá, e você agora, com esse novo olhar, você vai lá acolher você daquele movimento que te reteve lá. Porque a natureza humana, enquanto ela não se liberta das próprias amarras, ela não avança, ela não evolui. E às vezes a vida faz com que a gente viva ela como se fosse uma lanterna virada para trás. Então nós precisamos de iluminar o nosso caminho através do entendimento. Se constrói o futuro a partir do auto-perdão e da nova disponibilidade de aprender, acertando e errando. Então, o que eu quero dizer? Existem algumas técnicas que nós trabalhamos em consultório, na psicologia, em que faz a reprogramação da mente para ela sair dessas amarras. Então, há um movimento que ajuda muito a gente a fazer isso, que é o da reprogramação psicológica, emocional e mental. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir do momento em que eu começo a fazer isso num formato de fixação
de uma ideia substituindo a outra. Então eu saio de um movimento que te mantinha rígido lá e vou para um outro movimento onde eu instauro, no lugar daquilo, uma reprogramação da busca de um novo comportamento, em que vai ser sustentado a partir da tomada de consciência que aquele movimento, a minha mente está reprogramando para gerar novos resultados, buscando novas técnicas, novos instrumentos, e um deles que é muito importante é trabalhar o mecanismo da visualização. Relaxamento, visualização, e uma das coisas que ajuda muito na reprogramação é o yoga. Então as pessoas poderiam buscar nesse campo a ideia do auto-perdão, da reprogramação da mente e da busca de um futuro melhor a partir da própria sustentabilidade. O yoga é uma técnica oriental milenar. O que o yoga trabalha? O yoga trabalha as desamarras da transcendência do ser. O ser conseguindo esse exercício da transcendência, que a yoga ajuda a estimular, aí ele pode reprogramar, já no próprio exercício da yoga, uma ideia de futuro diferente. Porque a mente, como ela não distingue o que é real do que é virtual, quando você reprograma, fisiologicamente você passa a ter comportamentos para produzir a materialização da sua programação. E você acaba criando um movimento de emanação em que o meio que você está acaba abrindo caminhos de forma inconsciente e involuntária para que você percorra esses novos caminhos que você está se projetando nele. Então a mente tem um poder co-criador que precisa ser utilizado de forma consciente e de não ter dúvida que isso não é um milagre, isso é um movimento, um recurso da natureza do ser. Ninguém muda o passado. Reprograma e ressignifica. O passado é a nossa história. Um ser humano sem história, ele não tem valor. Então, a história que foi feia lá atrás, mas que fez você ser hoje muito melhor, ela pode ser contada como um modelo de alguém que tem o poder de se superar. Então, o que importa não é o que foi feito, mas o que isso faz de efeito hoje na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que tem uma história de dor, de sofrimento, em que a família cheia de dificuldades e tem conflitos de natureza comportamental, problemas emocionais graves, e a pessoa criada naquele meio, muitas vezes a gente vê em consultório pessoas chegarem que emergem daquele conflito uma característica de personalidade que não foi manifestada lá no ambiente de convivência. Mas como a pessoa tem um caráter de resiliência natural e espontâneo, em que ele opta, em algum momento, por cultivar esse caráter, ele vai buscar ajuda. E ele vai buscar ajuda e ele acaba sendo uma pessoa que desenvolve recursos de sustentabilidade maior do que um padrão comum. Por exemplo, você pega um cavalo de raça e põe ele na baia, cuida dele direitinho, dá as vacinas, faz tudo direitinho para ele. Então ele fica lindo, formoso e etc. Vem uma tempestade, uma virose, e tem do outro lado, no pasto, um cavalo pangaré que não tem esse trato todo e que se vira para sobreviver, e daí um pouquinho você vai lá ver, o cavalo de raça não resistiu e o pangaré sobreviveu. Então o sofrimento é algo, só para fechar isso, é algo inerente à natureza humana. O sofrimento transforma a pessoa. Eu não estou convidando as pessoas para sofrerem. Eu estou convidando as pessoas para reconhecerem que o sofrimento é algo que as faz melhor do que elas eram, quando elas aceitam que já passou o sofrimento porque elas sobreviveram a ele e agora elas estão aqui para contar, né? Eu, por exemplo, já passei, na minha vida, eu já passei fome. Então, lá naquele momento que eu estava passando fome, que futuro que eu tinha? Que horizonte que eu tinha? Eu era criança, eu não tinha horizonte, mas passou. Hoje, quando eu lembro dessa história, eu não lembro dessa história com dor. Eu lembro dessa história de alguém que sobreviveu a um momento que não tinha esperança. Esse momento me faz hoje olhar para o mundo com um olhar de superação. Então eu não tenho por objeto para ser melhor do que as pessoas, eu quero ser melhor do que eu. Então a resiliência ela está no movimento do antídoto que você desenvolve a partir da consciência de que as suas experiências é o ponto a partir do qual você vai ser melhor do que você. Então, nós comentamos sobre um tema tão rico, tão importante, que é a importância do tempo, né? Do passado. E hoje eu gostaria que você, que tem a sua história, que tem o seu passado, tudo isso que você ouviu aqui, observe se tem algo que a gente poderia acrescentar ou compartilhar com você. Deixa aqui seu comentário e te encontro no próximo vídeo.